Bom pessoal, a gente está aqui na nossa aula de número 4, tá? E a gente vai aprender hoje aí a fazer um modelinho 3D. A gente vai fazer um modelinho 3D, eu não vou estar ensinando muito sobre fazer o modelo 3D, porque eu já ensinei aí basicamente os básicos sobre modelagem lá na aula 2, tá? Nesta aqui eu vou estar ensinando sim um pouquinho sobre modelagem, mas vai ser mais focado assim na gente fazer aí o modelo e a texturização, tá? Então eu não vou estar explicando tão detalhadamente sobre modelagem como foi na aula 2, tá? Porque na aula 2 que a gente explicou sobre modelagem bem de forma detalhada. Eu tô aqui no Blender, tá? Eu vou criar um modelinho de um escudinho 3D, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na visão de frente, que é a visão Y. Eu vou dar um Shift A, eu vou adicionar aqui um círculo, tá? Porque eu quero fazer um escudinho circular bem simples. Eu vou dar um 7 aqui para me visualizar em cima. Eu vou vir aqui no modo de edição dele, eu vou deixar em 12 vértices, porque eu quero que ele fique menor. A gente pode deixar menor ou maior, eu vou deixar em 12 aqui, que eu quero que ele seja mais simplesinho. Agora eu vou entrar no modo de edição e a gente pode ver que ele tem aqui os vértices dele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses vértices, ó, a letra A, no caso estava selecionado aqui a letra A. E eu vou clicar em E vou dar um botão direito, aí acontece, ele duplicou e criou faces, tá? Então se eu der um GZ, eu crio aqui um cilindro. Então eu vou dar um S aqui para escalonar, porque eu quero criar uma borda para o nosso escudo, tá? Vou dar um S, agora eu vou dar um E de novo, vou dar um S e S0, tá? Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um A, selecionar tudo, vou criar aí uma bordinha para esse escudo, porque eu quero que ele seja gordinho. Tá, beleza. Então eu criei basicamente aqui uma moeda. Só que acontece, aqui ele não tá legal, né? Não tá muito legal assim do jeito que a gente gostaria como fosse um escudo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar com Alt selecionado, seleciono o Alt e vou apertar aqui com o botão direito, tá? Com o botão esquerdo, tá? Para selecionar esse loop de vértices redondo aqui, ó. Eu vou fazer o que? Vou dar um E e subir isso um pouco para cima, tá? E Z e subir isso um pouco para cima. O que acontece? Agora ele já tem um formatinho diferente. Só que eu ainda não acho que ele está muito legal. Então vou dar um GZ aqui para baixo, beleza? Aí o que acontece? Eu vou entrar no modo de wireframe aqui, ó. A Z, wireframe. Eu vou selecionar aqui, ó, com a letra C, vai aparecer essa bolinha. Eu vou clicar com o botão esquerdo e vou selecionar esses dois. Por quê? Porque eu quero que remova os centros, então eu quero que remova as duplicatas, eu quero que remova as vértices que estão juntas. Já expliquei sobre isso lá na aula 2. Tá, eu vou colocar aqui M e by distance, beleza? E vou dar um X edges, porque se vocês podem ver, ó, ele tinha uma edge aqui no meio, tá? Então eu não quero que ele tenha uma edge aqui no meio entre esses dois, porque aqui é o centro oco. Dá um X edges, porque é um centro oco, tá? Embaixo e em cima, então no meio aqui eu não quero. E beleza, opa. Deixa eu voltar aqui no modo de wireframe, selecionar esses dois, X edges, beleza? Agora eu vou voltar ao modo sólido. E ok, vou dar um tab aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou agora tá aplicando aqui, eu criei aqui o nosso escudinho básico, tá? Vou dar um RX90 para deixar ele virado aqui na frente. O que eu vou fazer? Agora eu vou estar aplicando aquelas texturas, tá? Eu vou vir aqui na aba de material, vou criar dois materiais. O primeiro material vai ser madeira, que vai ser o centro do escudo de madeira, e o segundo material vai ser o de ferro, que vai ser aí as bordas aqui do escudo que eu quero que faça de ferro e o centro dele de madeira, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui aonde eu quero que seja madeira e aonde que eu quero que seja ferro. Eu quero que essa parte seja madeira, então essa parte vai ser aplicada no madeira. E as outras partes aqui, ó, eu quero que seja ferro. Então eu vou selecionar com Alt aqui esse loop, vou selecionar aqui ó, com Alt esse loop. E vou selecionar com Alt aqui todos esses loops aqui que eu quero que seja ferro, ó, tá? E eu vou vir aqui, vou clicar no ferro e vou dar um Assign. Vou entrar no modo de material aqui e vou colocar aqui uma cor nele aqui, mais ou menos aí para ser o ferro. E na madeira eu vou colocar aqui uma cor nela aqui para significar a madeira. E beleza, a gente já tem aqui um nosso escudinho basicamente aí com algumas coisinhas, né? O que eu vou fazer? Agora eu quero aplicar aqui uma textura de ferro e de madeira nele. O que eu faço? A primeira coisa, eu vou vir aqui no madeira e vou colocar aqui em Base Color, vou colocar aqui Image Texture, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, Image Texture. E agora eu vou dar um Open e vou abrir a minha textura de madeira, tá? Eu tenho uma aqui salva.
Eu abri aqui a minha textura de madeira e eu vou fazer a mesma coisa no ferro. Base Color, vou colocar aqui Image Texture e vou abrir a minha textura de ferro. Beleza? Agora o que acontece? Ele não apareceu textura nenhuma, tá? Então se eu vim aqui no UV Editing, tá? Selecionar tudo aqui, a gente consegue ver que ele não apareceu os pontinhos, tá? Que nem apareceu no quadrado no vídeo anterior, que no vídeo anterior ele tinha aparecido os pontinhos aqui, o plano tinha ficado planificado, aí apareceu a imagem no plano. Nesse caso não aconteceu. Por quê? Porque ele é um modelo complexo demais, então ele não consegue entender como que ele vai colocar esse modelo nessa imagem para aplicar essa textura, porque é um modelo muito complexo, então ele não entende. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar as partes e fazer um mapeamento, tá? Eu vou desselecionar tudo, vou apertar Alt e selecionar aqui partezinha por partezinha, ó. Tá? Vou dar um Alt Shift e selecionar aqui parte por parte. Shift. Aí beleza. Agora o que eu faço? Eu vou dar um U e vou colocar aqui, ó, Unwrapping. E agora, ó, você conseguiu ver que ele veio aqui e fez uma forma circular. E se a gente aproximar aqui do modelo, a gente consegue ver, ó, que ele adicionou aí uma imagem. Literalmente dá pra ver que ele adicionou uma imagem no nosso modelo, tá? Tanto que se eu apertar aqui em Tab e entrar aqui, ó, com isso selecionado e vir aqui dar um S, ó, a gente consegue diminuir ou aumentar o tamanho aqui da escala da textura, tá? Quanto maior for, maior a textura vai ficar, tá bom? Então, ó, eu consigo aí tá controlando aí basicamente aí o tamanho que eu quero que seja essa textura, beleza? Dá um Wrap aqui de novo. GX, vou mover esse aqui pro lado. Vou rotacionar um pouquinho aqui. Com R rotaciona, tá, pessoal? Acho que eu não falei muito isso, mas letra R rotaciona tanto o modelo quanto o mapeamento aqui, beleza? Beleza, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou selecionar as partes de madeira. Seleciona aqui, Shift e seleciona todos os outros, ó. Ou com o C, simplesmente aperta aqui com a letra C, ó, e clica. Letra C, ele aparece essa bolinha. Você pode clicar aí com o botão direito, você retira aí esse modo de C, beleza? Vou selecionar esses dois aqui. E agora eu vou dar um Wrap. E olha lá, apareceu aqui a nossa imagem de textura de madeira aqui no nosso modelinho, tá beleza? Então, ó, basicamente o nosso modelinho de escudo, ele tem aqui essa imagem de textura, tá, pessoal? Então agora, ó, a gente pode ver que se você criar imagens, desenhar imagens, você pode desenhar e aplicar essas imagens nos seus modelos, tá? Então, basicamente é isso, né? O quesito aí de texturização com imagem. Lembrando, isso aqui é só uma videoaula para conseguir explicar melhor aí sobre a aplicação de imagens em modelos 3D, tá? É claro que dependendo da complexidade do modelo é muito mais difícil essa questão, não é simplesmente vir e fazer ali rapidinho o que eu fiz ali, mas é só para você aí ter uma ideia básica aí de como funciona. Com o tempo você vai conseguindo pegar o jeito e entendendo melhor sobre aí a aplicação de imagens textura, e você vai descobrir que não existe só imagem de textura assim, que existem vários outros tipos de imagem para você estar fazendo aplicações aí diversas nos seus modelos, beleza? Bom, o objetivo dessa aula era basicamente explicar isso, tá? Eu espero muito que você tenha gostado e entendido perfeitamente aí sobre a questão de aplicação de imagens. Muito obrigado, até a próxima, falou e fui!